Primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E, dando continuidade ao trabalho, o tema do mês é Momentos de Gratidão. Nós tivemos domingo passado o Joilson falando sobre a graça divina. E hoje a minha gratidão começa com Vladimir Burigar. Hoje é aniversário do Burigar. Burigar nasceu na Rússia, mas ele cresceu, fez os estudos fundamentais. Hoje é aniversário do Burigar. Burigar nasceu na Rússia, mas ele cresceu, fez os estudos fundamentais. Burigar foi o responsável pelo símbolo da Fundação Cultural Avatar, onde ele sintetizou a ideia do cálice e do fogo, um cálice flamejante, que foi complementado pelo Dr. Jaime com um triângulo e um círculo. Ele também contribuiu junto ao Dr. Jaime com a tradução dos livros de Agni Yoga. Ele com os originais em russo e Dr. Jaime com os originais com os livros em inglês. Agni Yoga, Mestre Moria. Mestre Moria. Aí eu ainda não sabia que tema abordar. Tânia nem sabe disso, mas ela foi responsável, porque ela mandou uma mensagem para mim uma noite, fazendo um comentário sobre a meditação do Cristo. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu lembrei que Mestre Moria, ele constantemente se refere ao grande peregrino, principalmente nos livros supraterrestres. Então, minha terceira gratidão, Ana, por favor, o grande peregrino Cristo Jesus. Então, gratidão ao Vladimir Burigar, a Helena Reis, que foi quem trouxe os ensinamentos do Mestre Moria, e aos ensinamentos do Mestre, não apenas do Mestre Jesus e do Mestre Moria, mas de todos os mestres. Nós sabemos que o ideal de Jesus era expressar a vontade do Pai. E como o nosso sistema solar é um sistema de segundo raio, ele veio expressar também esse amor em toda a sua plenitude. O primeiro mandamento na Bíblia, que foi dado a Moisés, era amar a Deus de todo o seu coração. E Jesus trouxe, isso se encontra em Marcos, amai a teu próximo como a ti mesmo. Mas ele ainda acrescentou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ele nos amou. O tema talvez devesse ser amor, né? Já que ele veio expressar esse amor. Porque a tarefa dele, na verdade, foi de acabar com a separatividade. Mas há uma coisa no Evangelho que sempre me tocou profundamente. Quando Jesus escolhe os seus apóstolos, os futuros apóstolos, ele diz apenas, segue-me. E eles o seguiram, abandonando família, abandonando tudo, sem nenhum questionamento, sem saber se teriam onde ficar, se teriam o que comer, sem saber nada o que iria acontecer. Então, o meu tema é este. Por favor, Ana. Vem comigo, segue-me, vem comigo. E eu coloquei nesse quadro do Burigar duas luzes que eu acho que tem tudo a ver. Se nós seguirmos os ensinamentos dos mestres, essas duas luzes se encontrarão, com certeza. E isso significa, Ana, isso significa fé, que do grego é noção de acreditar, mas no latim fides remete a uma atitude de fidelidade.
Fé, às vezes, é sinônimo de confiança, que vem do latim confidere, que é acreditar plenamente, com firmeza, e o sufixo fidere significa fé. Não é um tema complexo, no sentido de que eu não tenho nada a dizer que vocês já não saibam. Mas é um tema profundo, grandioso no seu sentido mais pleno. Talvez pequeno em termos de conhecimento intelectual, mas Mestre Moura diz, como mensurar o grande do pequeno? Então vamos continuar, Ana, por favor. E a primeira definição de fé é essa fé que nós já ouvimos na meditação do dinheiro. Essa definição se encontra no livro do tibetano, Raias e as Iniciações, mas é uma definição de fé dos Hebreus, Hebreus 11. A fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E eu lembrei de Tomé. Tomé não disse que só acreditaria na ressurreição de Jesus se ele pudesse tocar as suas chagas. E Jesus então disse: creste porque viste, felizes os que creem sem ver, a evidência das coisas não vistas. Por favor, Ana. Como poderás dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tu tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do teu olho, do olho do teu irmão. O que isso tem a ver com fé? A evidência das coisas não vistas. Como acreditar naquilo que nós não vemos se nós não conseguimos ver o outro? Não conseguimos ver a nós mesmos. Clarice Lispector tem um trecho que diz assim: antes de julgar a minha vida e o meu caráter, calce os meus sapatos, percorra os caminhos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se todas as vezes que eu me levantei. É claro que nós não podemos calçar os sapatos dos outros. E eu acredito que mesmo se pudéssemos calçar os mesmos sapatos, tropeçar nos mesmos obstáculos e nos levantarmos como ela se levantou, a nossa reação poderia ser diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Mas nós não podemos calçar os sapatos do outro. Nós podemos, no máximo, andar ao lado do outro. Nós podemos nos perceber no outro. Se é tão difícil ver o outro, talvez mais difícil seja nós nos vermos. Quando eu falo nós, gente, eu falo da humanidade, né, como um todo. E de nós também, porque nós fazemos parte dela. Como enxergar a nós mesmos. Ainda um texto agora de Fernando Pessoa, um trechinho, ele diz assim: quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que me confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Onde é que a gente no mundo que seja capaz de confessar não um pecado, mas uma infâmia? Uma amiga, ela é psicóloga, ela disse uma vez assim, que nós devemos aprender a abraçar, a acolher esse nosso lado sombra, porque
todos nós temos esse lado sombrio e como é difícil reconhecer e aceitar. Eu diria mais, minha amiga, eu diria fazer as pazes com o que machuca dentro de nós. Porque machuca. Machuca perceber esse lado sombrio, mas nós nos esquecemos que nós não nascemos prontos. Cortella diz que nós somos seres em construção. Seres em construção. E quando conseguirmos olhar o outro, quando conseguirmos nos olhar, talvez possamos perceber, enxergar o que está além de nós. Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhecerás as coisas não vistas. E aí vem um exemplo do Mestre Moria. Ana? Ana? Mestre Moria, um discípulo disse assim, que ele desejava um milagre. Depois do milagre, terei fé, disse o discípulo. O mestre sorriu, com tristeza, e mostrou-lhe um grande milagre. E o discípulo exclamou: agora eu estou pronto a passar pelos degraus do ensinamento sob tua mão. E o mestre respondeu, mostrou-lhe a porta e disse: agora eu já não estou precisando de ti. Forte, né, gente? Vamos lá, Ana, vamos adiante. E tem a ver com a nossa fé, né? Saint-Germain. Eu disse que eu não falaria apenas do Mestre Moria e do Mestre Jesus. E outra coisa, a minha homenagem ao Vladimir se encontra em todos os quadros. Todos os quadros do trabalho são do Vladimir Buregar. E esse daí lembra os pescadores, né? Porque os discípulos eram pescadores. E Saint-Germain diz assim, a fé que permite crer no que não se vê é um dos mais poderosos meios de abrir a porta à atividade consciente da luz da poderosa presença do Eu Sou. A fé é o poder sustentador e se o conseguirmos gerar continuamente, torna-se realidade. Se realmente tivermos essa fé, aquilo que nós pensarmos acontecerá imediatamente. Se a nossa fé for essa fé intensa, essa fé que nos impulsiona, que é uma qualidade de primeiro raio quando intensa, quando superior. Nós vimos que quando Jesus disse para os discípulos, para os pescadores, segue-me, eu já disse, eles atenderam imediatamente, foi uma adesão integral. É claro que Jesus sabia, que os conhecia por dentro, sabia que eles estavam preparados, mas eles não tinham consciência disso. E é um entregar-se sem saber o que vem pela frente. Por favor, Ana. Agora, Mestre Moria. Urusvati conhece a verdadeira essência da fé. As pessoas falam sobre a fé cega, mas nós afirmamos a fé visível. Vejam bem, a gente vai ver a definição do Mestre Moria de fé. A fé é conhecimento, mas o conhecimento também se divide em conhecimento da mente e do coração. Não é fácil para as pessoas discernirem a linha divisória deste conhecimento, mas elas devem compreender que o conhecimento do coração não pode ser adquirido se não houver acumulações supraterrestres. O conhecimento do coração necessita dessas acumulações supraterrestres. O que é importante é essa união mente e coração. Nós sabemos que a fé, numa dimensão mais densa como a nossa,
ela é indefinida. Pode ser a fé das pessoas que ignoram a fé puramente emocional, mas também pode ser a fé mais consciente, mais vigilante, uma aspiração ardente, uma fé de sabedoria. E eu li que sabedoria é beleza sem forma. Sabedoria é beleza sem forma. E nós sabemos que beleza é a manifestação do divino na Terra. A manifestação do divino na Terra. Há muitos caminhos para Deus. É uma questão de escolha. Normalmente, a nossa escolha, em termos de humanidade, ela se baseia nos pares de opostos, né? Ou isto, ou aquilo. Mas a fé, no sentido mais superior, ela deveria ser uma escolha consciente, uma escolha com discernimento, essa palavra-chave, discernimento. Fazer essa escolha consciente, não sabendo, como ele diz, o que vem pela frente, né? O entregar-se sem saber o que vem pela frente, mas saber que o que quer que venha pela frente é essencial no nosso caminho para que possamos atingir o objetivo de nossa vida. Chegarmos ao nosso propósito. A próxima, Ana, por favor. Eu trouxe esse texto porque eu encontrei no livro do tibetano Miragem e eu achei muito interessante. Ele substitui a palavra fé, na definição que nós já vimos de fé, por luz. Luz é a evidência das coisas não vistas, é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E ele diz que esta é, talvez, uma das definições de luz mais ocultistas do mundo que jamais foi dada. E seu verdadeiro significado tenciona se revelar dentro de 2 gerações. Eu acho que nós estamos mais ou menos dentro dessa época, não? 2 gerações, 80 anos, 100 anos. Luz e substância são termos sinônimos. Alma e luz são igualmente termos sinônimos. E nesta igualdade de ideia, luz, substância, alma, são todos termos sinônimos. Nós temos a chave para a fusão e a unificação que Cristo expressou para nós de forma tão completa em sua vida na Terra. Eu realmente achei esse texto extraordinário. Luz, alma, substância são termos sinônimos e é a chave para a unificação que Cristo expressou na Terra. Vamos adiante, que agora nós vamos ter a definição de fé do Mestre Moria. Nós já vimos que ele falou de conhecimento e do conhecimento do coração. Então, é a conscientização da verdade testada pelo fogo do coração, mente e coração. E nesse parágrafo ele diz mais: como verificar essa verdade? Eu vou ler aqui. E ele diz que cada investigador pode ser aconselhado: aproxima-te com todas as forças, observa segundo todas as medidas, investiga por todos os métodos, conhece com toda a intrepidez, revela infatigabilidade e acende-te com cada descoberta da verdade. O ensinamento não pode ser falível, não pode haver no ensinamento conceitos distorcidos. Não pode haver conceitos distorcidos. Vejam que tudo que ele nos manda fazer tem a ver com conhecimento, a mente, mas é o conhecimento também do coração. Podemos seguir, Ana.
Novamente, Saint-Germain. Tudo é Deus em ação. Cada movimento, cada pensamento, tudo é energia divina. Quando admitir isto como um fato, e olha bem, não pode haver controvérsia a respeito, isso é um fato, é uma verdade. Porque não há vez de ter plena confiança, de depositar toda a crença, de ter fé nessa poderosa presença de Deus em ação, em vós, de adorá-la e aceitá-la. E ele faz também uma sutil diferença entre crer e fé. Crer é ter fé que alguma coisa é verdadeira. Há um entrelaçamento entre crença e fé. No começo, uma coisa é crença, mas se mantida, ela se transforma em fé. No começo é crença. Eu acredito, mas se ela se mantém, ela se transforma em fé. Se não acreditais que uma coisa é verdadeira, não podeis fazê-la manifestar-se. Se não acreditais que eu sou uma verdade, como ela pode agir para vós? Se nós reconhecemos que somos o eu sou, aquilo que declaramos se manifesta no mesmo instante. E eu encontrei uma definição do Aurobindo, do Sri Aurobindo, que diz assim: entregar-se ao divino é renunciar aos seus estreitos limites e deixar-se invadir por ele e fazê-lo o centro. A entrega verdadeira amplia você em qualidade e quantidade, coisa que não poderia ter sido feito por si próprio. Façamos o melhor em todas as circunstâncias, deixando o resultado à decisão do divino. Quer dizer, sermos canais abertos, sermos assim como uma folha em branco, para que a vontade do Pai se inscreva nessa folha sem nenhuma dificuldade. Isso é ter fé no sentido mais profundo. Vamos seguir, Ana. Esse quadro do Vladimir é belíssimo. Aliás, todos eles, né? Vamos seguir, Ana. Ah, isso aí eu coloquei, porque eu já li há muito tempo, né? Mas eu não lembrava que são seres cósmicos. A fé, a esperança, a caridade, a compaixão, são seres cósmicos autoconscientes, inteligentes, e eles têm como missão especial encorajar a humanidade na expansão dessas qualidades. Eu estou olhando para lá porque eu estou olhando pelo computador, tá? Que é melhor do que pelo celular. Então, são seres cósmicos. Vamos adiante, Ana. Nós vimos a definição pelo mestre tibetano, que na verdade era dos hebreus, nós vimos a definição do mestre Saint-Germain, do mestre Moria, e agora Jesus vai dizer o que seria essa fé. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, de que um homem tomou e semeou no seu campo. Na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças. Torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm habitar nos seus ramos. Em verdade, vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: muda-te daqui para ali, e ele mudar-se-á, e nada vos será impossível. Olha bem, gente, se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda, de uma semente de mostarda pequenininha, a menor de todas as sementes, é porque, na verdade, a vida espiritual ela começa pequenina, pequenininha, mas ela cresce como uma árvore
ela cresce enormemente, nós chegaremos à mônada, além da mônada, talvez. O ponto de partida é pequeno, mas o ponto de chegada é infinitamente grande. Mas eu acho que não importa o tamanho de nossa fé, ela é suficiente nesse momento que nós estamos passando. Ela é necessária, por mais difícil que seja esse momento, essa fé é necessária para nós superarmos, seguirmos adiante e crescermos. Como, aliás, há muitas parábolas de Jesus que falam sobre isso, como a parábola do fermento, né, que leveda a massa, que faz com que a massa cresça. Também essa fé cresce e a massa que somos nós também cresceremos. Adiante, Ana. Nós falamos que o mestre Mora falava do grande peregrino em inúmeros parágrafos, principalmente no Supraterrestre 1. E ela diz assim: nem sempre os milagres podem acontecer. Olhem bem, há razões cósmicas, a interferência de forças negativas do plano sutil e também a descrença humana podem ser obstáculos. E o grande peregrino, ele ensinava que tudo nos é dado de acordo com a nossa fé. Está registrado que o próprio Cristo não pôde realizar alguns milagres por causa da fé das pessoas. Ele sabia, as pessoas que não tinham fé, ele nada podia fazer. E ele enfatizava as bases da fé como razão vital da evolução. E dizia isso de uma forma muito simples, muito simples. A, a gente falando de fé, falando de escolha, né? Qual o caminho que nós devemos seguir? Falamos de sapatos, né? Clarice Lispector nos fala de sapatos. Eu lembrei que Newton Bonder, o rabino, ele tem um livro que fala dos sapatos. E ele diz que os sapatos significam conforto e proteção. Esses sapatos, eles se amoldam aos nossos pés e nós caminhamos com ele ao longo de nossas vidas. Esses sapatos são os nossos padrões, as nossas condutas, e nós caminhamos com elas ao longo de nossas vidas. Mas Deus disse para Moisés, naquele momento da sarça ardente, ele disse para que ele tirasse as sandálias e disse: o chão que pisas é sagrado. Tirar os sapatos significa libertação, significa desapego, significa pisar a vida, reencontrar a vida. Nos libertarmos de nossos padrões e de nossas condutas. Por favor, Ana. Aí vem novamente minha memória. Em cumprimento da minha vontade, tu me dás a possibilidade de cumprir a tua vontade. Deve-se lembrar que nós dirigimos aqueles que se confiaram a nós, e nós, é claro, que podemos confiar no timoneiro que atravessou os oceanos. Como não confiar nos mestres? Atravessa a ponte e prova-te a ti mesmo, que o medo não toque o coração provado. Caminhai sem dúvidas, sem vos voltardes, sem manifestar medo. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Apesar de que eu tenho uma amiga que diz assim: Pai, seja feita a tua vontade, mas que a tua vontade seja a minha, brincando apenas para lembrar. Tão bom, né? Se a vontade dele fosse a nossa. Na verdade, um entregar e confiar.
que vai ser o que Ele quer, e no tempo dele, e não no nosso. E o tempo de Deus é misterioso, e não nos cabe compreender, apenas aceitar. Pai, faça-se a tua vontade. Adiante, Ana. Jesus nos diz o tempo todo: vem comigo, segue-me, deixa tudo. Mas nós não vamos precisar abandonar nossa família, nossa casa, como os pescadores fizeram. Abandona o seu pequeno eu. Concede-me, Senhor, o domínio de mim mesmo, diz a oração do peregrino. Eu lembro também que há uma prece de Fernando Pessoa que diz assim, como é que ele fala? Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Abandonar esse pequeno eu e servir, porque Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu. Não tem outras mãos senão as tuas. Não tem outros pés senão os teus. Tu és os olhos com os quais a compaixão de Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais ele deve ir fazendo bem. Tu és as mãos com as quais ele deve abençoar os homens de hoje. Gente, esse texto caiu nas minhas mãos, não me lembro como, e não, não tem autoria, mas eu achei de uma beleza, porque é o nosso trabalho, é o serviço do novo grupo dos servidores do mundo, né? Nós trabalhamos o tempo todo e falamos isso na meditação do tibetano, fortalecer as mãos do novo grupo de servidores para o reaparecimento do Cristo. E esse aí é o nosso trabalho. Adiante, Ana, por favor. E o que que nos atrapalha? Nós já falamos, né? Urusvati disse que são forças cósmicas, forças negativas do mundo sutil, mas também a nossa desconfiança, o nosso medo, a, a nossa dúvida. Vários trechinhos que falam disso, porque a dúvida, no final, diz assim: é a destruição da qualidade. A dúvida é o túmulo do coração, a dúvida é o começo da feiura. Desconfiança que corta as mais necessárias conquistas. E esse quadro do Beauregard é de uma beleza, mostra todas as nossas dificuldades por causa dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, das desconfianças. Eu não podia, já estamos terminando o trabalho, mas eu não podia deixar de falar de amor, né? Porque afinal de contas ele veio expressar esse amor da forma mais intensa, da forma mais plena. Aí eu peguei alguns trechinhos do Mestre Moria, pequenas frases que diz: no mundo sutil o amor é a chave para todas as fechaduras. Aceitemos o amor como a força motriz para a expansão da consciência. A base de tudo é o amor. E apenas o coração não deve ser esquecido, o resto virá. De fato, poderemos voltar-nos para o amor se não há lugar para ele ficar. É belo, né, falar de amor. Ele cabe aqui, num cantinho. Ele mora aqui no coração, mas ele ecoa para o espaço. Há um poeta português que diz assim: não posso adiar o amor para outro século, não posso adiar o coração. É urgente o amor. Mais umazinha de amor, Ana. Sem amor não há criação. Aquele que sabe e aquele que ficou junto. Aquele que sabe como amar tem um coração flamejante. Lembra que nós falamos que o conhecimento do coração exige uma acumulação de vidas para o coração se tornar ardente? É o amor.
Aquele que aspira por algo que ama, ele não conta os degraus da escada, as dificuldades não têm importância, assim é necessário amar para alcançar. São essas dificuldades que nos impulsionam, são elas. É a possibilidade de nós subirmos mais um degrau da escada. E falando sobre as espécies de amor, notemos o amor que retém, o amor que inspira. Em essência, o primeiro é terreno e o segundo, celestial. Eu não sei se Joilson está aí, mas um poeta que você gosta muito, Rumi, diz assim: o universo apenas finge ser feito de matéria. Secretamente, ele é feito de amor. O universo finge ser feito de matéria. Secretamente, ele é feito de amor. Para encerrar, Ana, Cristo, na verdade, ele é mais que um salvador. Ele é um libertador. Ele diz: eu sou a porta. E ele abriu essa porta e nos disse: vem comigo. E ele espera para que todos o sigamos como humanidade. Essa, o segredo disso é a obediência aos ensinamentos, obediência ao mais elevado, obediência a essa voz da consciência, essa voz do coração, para que nós possamos seguir a luz que nós pudermos perceber, distinguir. Não importa a intensidade dessa luz, por menor que ela seja, sigamos essa luz, sigamos a luz que nós podemos perceber, distinguir. E por isso não importa o tamanho da fé, é a fé que nós necessitamos. E o mestre tibetano diz assim: o problema central da vida é nos apossarmos de nossa divindade e manifestá-la. Vamos com ele, não comigo, mas com ele. Gratidão, gente. Vamos nos apossar de nossa divindade e manifestá-la.